Olá, estudante! Tudo bem com você? Meu nome é Mário Gouveia, eu sou professor do curso técnico em Biblioteconomia e nós vamos começar a nossa live Onde Queres Revólver, Sou Coqueiro, Caminhos para a Empatia na Biblioteca. E aí eu não sei, Sônia, você já quer se apresentar para a Vou gente me começar a fazer apresentar. esse bate-papo? Vou me apresentar. Meu nome é Sônia Pádua, eu sou também professora do curso técnico de biblioteconomia. Estamos aqui para bater um papo com vocês, aproveitando, né, que sábado foi o dia do bibliotecário e você também pode se colocar como técnico e se sentir homenageado. Então a gente vai falar um pouco sobre o que já foi dito aqui pelo meu amigo, pelo título, Onde Queres Revólver, Sou Coqueiro. A gente vai falar sobre a empatia na biblioteca. E lembrando que essa live ela conta com a certificação, tá? Daqui a pouquinho vai aparecer para você, você vai ter acesso a esse link e você vai conseguir obter seu certificado, ok? Então, já nos apresentamos, vocês já conhecem o título dessa live e preciso conversar com vocês, começar conversando com vocês, né, Sônia? Falando sobre Isso. essa era da informação, essa era da comunicação, essa era da interconectividade. Sabemos, quando a gente fala, né, que vivemos uma era de interconectividade, que essa interconectividade ela não se estende a 100% das pessoas. Né? A Isso, gente tem aí mais ou exatamente. menos uma população mundial de 60% dessas pessoas que, num regime praticamente de 24 por 7, professor, o que é 24 por 7? Né? 24 horas, 7 dias por semana, essas pessoas elas vêm vivenciando uma modificação nos processos de comunicação e nos processos de sociabilidade. De modo que já não é mais, né, uma coisa estranha você com o smartphone na mão e com os 1000 pratos sugestivos do novo menu. É até uma canção do Gilberto Gil, né, que ele fala disso. Ele fala que o smartphone traz essas Essas maravilhas, maravilhas, né? esses pratos sugestivos desse novo menu. Já tem gente que não quer mais atender ligação telefônica. Né? Espera terminar a ligação para se comunicar por mensagem de texto e por Isso. áudio. Né? E se você for, né? Se você nasceu aí no final dos anos 90 e já domina essas tecnologias da informação e da comunicação, meu caro, minha cara, você é um nativo, uma nativa digital. Para esses Isso. nativos digitais que são uma geração antes da nossa, né, Sônia? Exato. Nós Eu sou de outra geração. somos de outra geração. Ai. Esses nativos digitais é muito comum, né, que eles façam no mesmo dia centenas de Face amigos, centenas de Insta amigos. É muito comum, né, o chamado like attack. Você já ouviu falar? Like attack? Eita, o professor vai começar a aula de inglês aqui. O que é isso? É aquelas curtidas, você entra na página de uma pessoa, eita, que moça bonita, eita, que rapaz bonito, né? E aí você dá uma sequência de curtidas em várias fotos para você mostrar, para você chamar a atenção, né? O nosso pensador, uma das maiores referências nessa área de cultura digital, o Bauman, né, ele diria que nós vivemos uma era de relações líquidas, de consumo do efêmero. Né? Será que nós vivemos uma era também de consumo do afeto? Será que as tecnologias, será que a informação e essa interconectividade, ela traz essa perspectiva de afeto? Vamos ver isso agora? Né? A gente começa a entender, a gente começa a perceber que, ao contrário do que se dizia lá nos anos 70, nos anos 80, que a internet ela representaria para o mundo uma aldeia global, né, onde todas as pessoas partilhariam seus conhecimentos num regime que levaria à paz, que levaria à integração entre as pessoas. E aí a gente ataca, viu, estudante de biblioteconomia? A gente ataca um dos pais da documentação, que foi o Paul Outlet. O Paul Outlet, ele dizia que quando se generalizasse o acesso à informação, se garantiria a paz mundial. E a gente vê que nem a gente vive nessa aldeia global que se quis, nem a gente tem a universalização dos conhecimentos e a gente também não tem essa paz mundial. Haja visto esses acontecimentos que todo mundo aí está vendo, né? Essas guerras que acontecem o tempo todo e mais essa que está em evidência aí, essa guerra entre a Rússia e Na a Ucrânia. Ucrânia. Né? E assim a gente também consegue perceber, né, que a internet ela não se apresenta como um local de afeto. Muitas vezes ela se apresenta É, como um locus de agressividade. Não é, é. Sônia? As pessoas não vão aproveitando o que tem de bom que oferece, né? Que a internet oferece. Tá partindo para outro caminho, né? É verdade. E há muitos estudos comportamentais que associam a questão da psicologia com o uso de tecnologias e que se fala que as redes sociais, muitas vezes,
elas aparecem, elas são um palco propício para que pessoas frustradas, muitas vezes, elas externalizem um comportamento agressivo, né? E elas busquem diminuir as outras pessoas com ofensas, com agressões, né? Com perseguições, muitas vezes. A gente separou aqui alguns casos, alguns exemplos dessas relações no âmbito das tecnologias da informação, das plataformas digitais, né, de como essa agressividade ela se faz presente. E eu vou destacar, em primeiro ponto aqui, a história do Tom Zé. Eu não sei se todo mundo conhece o Tom Zé, já não sei se a gente está falando para... talvez esse público a quem a gente se dirija seja mais de nativos digitais que não conheçam a trajetória do Tom Zé. É um grande cantor e compositor brasileiro. O Tom Zé que está aí no mercado há mais de 50 anos, né? Com suas músicas, com sua espírito, como é que eu posso dizer? Presença de espírito, né? Ao fazer determinadas críticas, ao colocar determinadas letras, e ia ser muito crítico. E aí o Tom Zé, em 2013, ele foi convocado, ele foi convidado, né, pela Coca-Cola para fazer um comercial para a Copa do Mundo, que ia acontecer em 2014. E aí nesse comercial da Coca-Cola, mais ou menos 1 minuto, o Tom Zé nem aparece, mas só a voz dele, a gente já sabe que é o Tom Zé que está falando. E aí pronto, veiculou o comercial na televisão, foi para as redes sociais, uma chuva de críticas, né? Especialmente os fãs dele, dizendo assim, como é que o Tom Zé, que é um cara super crítico, né? Ele está se contradizendo, fazendo comercial para a Coca-Cola. E aí muitos apontam como esse momento aí uma antecipação da cultura do cancelamento, que está tão em voga, né? Falar sobre essa cultura do cancelamento. Como resposta, o Tom Zé, ele publicou um álbum que eu achei super interessante o título. Chama-se Tribunal do Facebook. Se vocês já conseguirem acompanhar aí na tela, não sei se dá para mostrar na tela, né? Aí logo no título aí tem a foto do Tom Zé, para quem não conhece, tá aí o Tom Zé, a foto não é tão recente não, mas tá aí, né? Tribunal, o Facebook, ó como ele escreveu o Facebook, né? Para brincar mesmo. Mas o que chama a atenção, além desse álbum, né, é essa expressão utilizada, né? O Tribunal do Facebook, quer dizer, é nesse espaço de redes sociais em que as pessoas muitas vezes parecem que estão muito preocupadas em julgar, em sentenciar e condenar, não é? Quem quer que seja. Então, o que a gente percebe a partir daí? Essa cultura do cancelamento, né, que eu falei. E aí a pergunta que fica para você que está assistindo a gente. Você tem medo de ser cancelado? Sônia, você tem medo de ser cancelada? Eu não quero ser cancelada. Ninguém quer, né? Ninguém quer ser cancelado. Ninguém quer ser cancelado. Né? E essa cultura do cancelamento, ela não envolve só, necessariamente, o cancelamento. Ela vai envolver uma crítica, às vezes até excessiva, voraz. Prejudicar, né, a vida da pessoa, né? Exato. O bloqueio, às vezes, né? E a pessoa fica marcada sem necessidade, porque tem várias formas de você falar as coisas, não precisa também, né, no julgamento. Exato, né? E ainda tem, às vezes, esse cancelamento ele extrapola o universo digital e vai para a vida normal, né? O sujeito vida às vezes é demitido, né? Às vezes acontece bastante, dependendo do posicionamento. A gente traz, para ilustrar isso, a gente traz um outro caso que aconteceu há pouco tempo, acho que vocês devem se lembrar, porque são tantos casos, né, Sônia? São muitas situações. Tem até coisas bem recentes, né? Bem mais talvez eles lembrem alguma coisa, né? Faz sempre. Sim, a gente tem um influenciador, né, que estava à frente de um dos podcasts mais consumidos, mais assistidos no Brasil, em que em determinado momento ele deu a entender, ele sugeriu, né, que deveria haver uma legitimação, uma legalização do partido nazista. Isso. E aí, muito polêmico, né? O canal em si é muito polêmico, mas ele recebeu uma enxurrada de críticas, né? Essas críticas elas reverberaram também na perda de patrocinadores que mantinham o programa, né? E, consequentemente, no desligamento desse youtuber do seu programa. É bom a gente lembrar, né, que apologia ao nazismo é crime. É crime, não está certo. Mas a gente também não sabe a intenção de quem faz isso. Está querendo aparecer também, está querendo ter mais likes, está querendo ser julgado. A gente não sabe qual é a intenção da pessoa que está fazendo isso também. Porque eu tenho certeza que ele sabe que ninguém está querendo, né, um partido nazista. Não, ninguém quer isso, né? Ninguém quer isso. Mas a forma de você julgar, será que é correta? Você não poderia fazer um outro formato, né, de abordagem daquele tema, né?
Exato. Então, E você que está nos acompanhando aí de casa, você pode ir usando o chat para se posicionar, para para dizer o dizer o que que é é que que você acha, pensa, né? não é? E aí fica uma coisa muito marcante, sabe, Sônia? Muitas vezes as pessoas, quando elas se posicionam e elas recebem essa crítica, elas dizem: "Ah, a gente não vive a gente não tem uma liberdade de expressão plena na nossa sociedade, né?" Eu penso o contrário. Eu penso que haja liberdade de expressão, mas precisa haver a responsabilidade diante dessa liberdade. Exato, tem que Tem ter um, não responsabilidade do é? que você vai dizer, né? O que você vai ofender, o assunto que você vai puxar para ser discutido. Às vezes nem é discussão, você quer mesmo jogar o que estava guardado dentro de você, né? E às Exato. vezes as pessoas não estão preparadas para certos tipos de temas, né? Exatamente. Só lembrando, Jean Paul Sartre, ele fala muito bem sobre isso. Ele diz que nós todos somos, ele usa até uma palavra pesada, né? Nós somos condenados a sermos livres, mas nós somos também responsáveis pelas consequências dessa nossa liberdade. Liberdade. O tio Ben, né, do Homem-Aranha, ele também diz, né? Grandes poderes vão requerer grandes responsabilidades. Então, à medida que você tem liberdade, você tem que ter responsabilidade por aquilo que você veicula, A pelo que você impressão diz. que eu tenho, sabe, é que as pessoas estão falando mais pela internet e pelas redes sociais, porque talvez elas não tenham coragem de falar pessoalmente. Então, elas querem jogar tudo lá, né, da forma delas, né, que a gente tem que se preparar para receber, né, essa informação, e ele se preparar para receber as críticas, porque nem todo mundo está preparado para essa enxurrada de informações que às vezes são agressivas, né? Porque tratar do nazismo, do racismo, né, do homofobismo, essas coisas geralmente vai ter resposta. Eu acho que a pessoa que faz isso, ela sabe que vai receber uma resposta, né? Não sei de que forma, mas que vai, vai. Talvez seja premeditado, né? Para Exato, gerar parece uma coisa premeditada. Eu quero mesmo né? engajamento, né? Exatamente, é Verdade. verdade. Às vezes é para engajamento, verdade. É verdade. Então, é sobre isso, né? Ainda falando nesse contexto desse tribunal do Facebook, é muito pertinente a gente entender que comunicadores que não têm essa responsabilidade, que às vezes, eu quero engajamento, tem uma máxima que diz assim, fale bem ou fale mal, mas fale de Fala de mim, mim. É. né? Esses comunicadores irresponsáveis, eles podem contaminar multidões, eles podem influenciar muitas pessoas. Inclusive, a maior parte daqueles que trabalham na internet são chamados de influenciadores digitais. Então, a responsabilidade é tanto maior, né? Exato. Quando se passa uma ideia, quando se critica um grupo, né? E a gente sabe que esse ódio contra uma pessoa, contra um grupo de pessoas, ele pode se manifestar num efeito manada, né? Então, uma pessoa que tem uma influência fala uma coisa e aquele grupo repete aquela coisa. Então, isso fica isso perde o controle. Às vezes até quem emitiu aquela opinião vai perder o controle de como as pessoas vão reagir àquela provocação, àquela acusação, né? Aquele apontar de dedo. E é interessante também a gente pensar que sobre essa coisa do tribunal, né? Do ato de punir, do ato de realmente punir alguém que Apontar, e apontar julgar. o dedo, né? Nós somos a única espécie entre todas as espécies que existem, que sente prazer em punir os iguais. Há uma coisa, não estou falando da Sônia, não estou falando do Mário, né, mas coletivamente há um prazer, né, em punir os iguais, ou supostamente iguais. A gente não precisa lembrar que há menos de 100 anos havia execuções públicas. Né? Se você vai para a história de Pernambuco, você tem o fenômeno do cangaço, né? Como é que terminou a saga do Lampião? As cabeças Cabeças expostas. As expostas. pessoas iam à praça, né, para ver a exposição daquele que foi subjugado, que foi derrotado. Então, o prazer da punição, né, acontecia oficialmente. Hoje, as formas de punir, de vigilância e de punição oficiais, elas são diferentes, não é? Mas, extraoficialmente, né, o que é que acontece? Ainda acontecem os justiciamentos, ainda acontece a violência, né? É. Não só nas redes sociais, tá? Mas na pele, né? E na pele, muitas vezes, num alvo, né? Até lembrando do Emicida, Sônia. O É. Emicida, ele fala que existe a pele alva e existe a pele alvo, né? Qual é a pele alvo que ele fala? São o povo preto, o povo pobre, o povo periférico. A gente Exato. podia destacar até o caso do Do, Moise, né? Que a é, gente chegou a conversando nos exato. bastidores É do africano, né? do Que africano, foi isso. morto, né? E aí um caso de Na rua, violência, assim. né?
Olha, são tantos casos de violência de rua, violência pessoalmente, né? Tem as violências que você não acredita. A violência, por exemplo, da Candelária, né? Que mataram tantas crianças. Essa violência desse africano que mataram também. Então, a gente vê que está passando a violência para as redes sociais. Porque a rede social você não mata, mas você mata de um outro formato, né? Você cancela a pessoa, né? E tem muitos outros exemplos que talvez você vá citar ainda, né? E aí, Sônia, vem a primeira provocação, né? Vem a Exato. nossa primeira provocação para vocês que estão nos assistindo aí, né? No nosso ofício de bibliotecária, de bibliotecário, o que a gente pode fazer para tentar mudar? Não sei se mudar, né? Talvez diminuir esse quadro de violência, esse quadro de animosidade entre as pessoas, seja no online, seja no offline. Cada um vai fazer a sua parte. A gente não Exato. tem a pretensão de mudar, né? Não, Mas qual é a nossa contribuição? a gente pode, no máximo, orientar e contribuir, né, dentro da biblioteca. O que pode ser feito dentro de um curso desse, né, de técnico de biblioteconomia? É justamente aí que está, né? O gancho do título dessa live. Não sei se pode mostrar na tela, se a gente consegue mostrar o título da live na tela. Será que a gente consegue? Né? Tá aí. Pronto, Vai lá. aparecer. Onde queres revólver, sou coqueiro. Né? Então, justamente nessa contraposição entre o dedo que aponta, o dedo que acusa, né? O revólver que aponta, a violência presente no simbolismo do revólver, e o coqueiro que protege, o coqueiro que dá sombra, às vezes até alimenta também, né? Exato. Quem não já leu um livro A Sombra de um Coqueiro, né? É verdade. Maravilhoso, né? Quem não gosta de uma água de coco? Uma aguinha de coco, nesse calor do Recife, hein? Não é? Nesse calor pernambucano, né? A gente atinge outros municípios também. Então a gente busca esse contraponto, né? E aqui a gente vai fazer um exercício de reflexão de como essa agressividade que está nas ruas, que está nas redes, né? Como é que a gente pode contrapor, né? Com esse fomento da empatia, esse exercício do ser empático, né? E esse exercício da empatia, ele passa pela escuta do outro, ele passa pela valorização das vivências, das memórias desse outro. Né? E quando a gente consciente disso, enquanto bibliotecárias, enquanto bibliotecários, a gente toma consciência disso, a gente busca aproximar os nossos equipamentos, as nossas instituições das pessoas. E aí, como é que você acha que a gente poderia fazer isso? A gente destacou aqui algumas formas, né, algumas maneiras de pensar isso, sabendo que o nosso lugar de fala ele está muito mais no contexto da biblioteca. Né? Existem Exato. outras instituições, mas a biblioteca, fundamentalmente, né, Sônia? É o nosso foco, né, agora. É o nosso habitat, Nosso o nosso habitat de locus, trabalho, né? É o nosso locus de de trabalho. trabalho. Então é nisso que a gente vai focar. Mas existem muitas outras estratégias em outras áreas, né, que pode ser feito. Inclusive sozinho você pode fazer. Mas a gente vai dar uma estratégia para quem está, né, interessado, feito você, em trabalhar em bibliotecas, né? Os centros de documentação, onde tenha a informação. Exatamente. E a biblioteca que ela começa, né, ela tem um histórico muito associado à questão da guarda, da custódia dos conhecimentos. Né? Era a Exato. biblioteca que legitimava a memória dos fatos e dos feitos dos grandes heróis. Era um pequeno grupo que era responsável pela organização dessa dinâmica, né? dessa dinâmica de narrativas e que efetivamente acabava produzindo alguns esquecimentos a partir de escolhas, a partir de descartes de documentos. Aí a gente destaca um outro pensador, um outro teórico importante nesse contexto que a gente está falando desse histórico da biblioteca, que é o Jacques Legoff. Né? E ele fala uma coisa que é muito atual. A gente está falando de uma biblioteca do antes, mas passa por uma reflexão que tem muito, dialoga ainda hoje em dia. Né? E ele diz: o projeto de poder mais consistente das classes dominantes é provocar silêncios e esquecimentos como mecanismos de manipulação da memória coletiva. Então, tudo aquilo, né, que se põe em evidência, à medida que se põe em evidência um conjunto de narrativas, pode-se também produzir um outro conjunto de esquecimentos. Então, eu evidencio um discurso, né, eu respaldo esse discurso e, ao mesmo tempo, eu apago um outro tipo de discurso, outro tipo de olhar. E isso foi muito marcante, né, nas histórias das sociedades.
Uma outra coisa também muito interessante, quando eu estava pesquisando, sabe, Sônia, sobre o Tom Zé e tal, eu assisti algumas entrevistas dele e ficou muito marcante para mim numa entrevista que ele falou, e ele gosta muito dessas metáforas, ele falou de como era importante, ou como foi importante para cada criança, não dos nativos digitais, viu? Talvez quem esteja nos acompanhando não entenda muito isso, mas eu me senti muito contemplado e acho que a Sônia vai se sentir. O direito da criança de falar à mesa. Né? A gente está falando de uma realidade diferente, onde as famílias conseguiam se reunir à mesa, se não no almoço, ao menos no jantar. Exato. Né? E que nós crianças ficávamos apenas calados. Só escutando, né? só olhando um para um para o lado. Não podia falar, não Exato. tinha essa permissão da fala. Mas a conquista da criança do direito de falar, do direito de falar à mesa, é uma conquista significativa, sabe? E aí eu percebi como que quando a biblioteca ela deixa de ser aquela biblioteca tradicional, ela começa a considerar o usuário, ela começa a considerar a relevância daquilo que ela oferece para o usuário, parece esse usuário conquistando esse direito de fala à mesa, né? E a criança, quando fala, o que é que ela faz? Geralmente ela formula perguntas, né? Exato. Geralmente ela quer saber aquilo e ela faz a pergunta no detalhe. Eu não sei se já aconteceu contigo, Sônia, mas eu tenho 2 sobrinhos. Olha, eu tenho o mais novo, meu Deus do céu. Ele fazia perguntas assim que eu entrava numa crise existencial para tentar responder. E às vezes não tinha resposta, né? E há quem diga que as melhores perguntas são as que não têm resposta, porque fazem a gente ficar pensando, né? Pensando, né? E aí tudo isso dialoga muito com essa tomada mesmo de poder desse usuário, desse novo contexto, dessas novas bibliotecas que a gente quer e que a gente enfatiza nos nossos discursos, né? Exato. Quando tem um provérbio africano que diz: enquanto os leões eles não contarem as suas histórias, as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. É forte isso aí, hein? É forte, né? Forte. Então é esse protagonismo que se deseja, né? O Bertolt Brecht, ele dialoga com esse provérbio africano quando ele diz assim: há muitas histórias, há outras tantas perguntas, a quem cabe fazer essas perguntas e a quem cabe contar essas histórias. Quando a gente começa a refletir sobre essa mudança de foco, né, do fazer, do guardar mesmo o conjunto de conhecimentos, as narrativas, né, as memórias, a gente começa a perceber que aquela biblioteca do passado, ela já não funciona mais. Ela existe ainda, não existe, Sônia? Ainda existe. Aquela em biblioteca, algumas coisas, sim. ela né? ainda existe. Em algumas coisas ainda existe, né? As pessoas ainda estão, algumas mais conservadoras, né? Mas está mudando. Com certeza está mudando. E é uma mudança gradual, que é uma mudança consistente, né? Quando a gente muda gradualmente, a gente realmente percebe essa evolução nessa caminhada. Então a biblioteca ela não é mais o lugar do silêncio, né? Muita gente, se você pesquisar na internet, viu? Você que está acompanhando a gente aí, se você botar assim, bibliotecária, provavelmente vai aparecer uma senhora carrancuda, né? Mandando você fazer silêncio, mandando calar a boca. Tá com essa imagem ainda, né? Ainda tem essa imagem aí, né? Mas a biblioteca não é mais o lugar do silêncio. Não é mais o lugar do sagrado. Não é mais o lugar do segredo, né? A coisa vem mudando, né? O bibliotecário, a bibliotecária, ele não é mais apenas aquele agente guardião da informação, guardião do livro, guardião do objeto, né? A biblioteca ela começa a ser pensada como um espaço vivo, um espaço que atua em favor da produção cultural e do protagonismo dessa comunidade. Aí a gente tem na tela, se você conseguir nos acompanhar, a gente tem um jogo aí, né, de palavras que a gente vai percebendo como se pode fazer essa mudança, né? Na visão de nós que fazemos a biblioteca, né? Afinal. Então, de usuário, a gente começa a pensar esse usuário como membro de uma comunidade. E na perspectiva da comunidade é o comum, é aquele que partilha, que toma parte nos processos, inclusive decisórios dentro da biblioteca. Né? A biblioteca não mais como apenas um prédio, não mais apenas como um conjunto de paredes e teto, mas como um lugar. E o que é esse lugar? Esse lugar é onde a gente se sente bem, onde a gente se sente confortável, né? onde a gente gosta de estar. O acervo da biblioteca não mais pensado apenas como um acervo, mas como um conjunto de bens culturais, como um patrimônio mesmo das pessoas. Então, é essa mudança que a gente começa
essa mudança que a gente começa a ver, né? Aí se sucedendo também as nossas queridas e indispensáveis intérpretes aí se trocando, se alternando, a gente vai vendo também essas mudanças que começam a acontecer na biblioteca, não é isso? E aí é uma coisa, a gente vai avançando, né? Porque a gente quer falar efetivamente desse coqueiro. O que é o coqueiro nesse contexto da nossa live, né? A gente está falando, está buscando esse contraponto entre a violência e a agressividade. A gente quer chegar nessa perspectiva da empatia, né? A gente já está falando aqui que a biblioteca vem mudando. Mas como assim, Mário? Como assim, Sônia? Como é que essa biblioteca muda? Como é que eu vou operar essa mudança na minha biblioteca? Isso é uma pergunta que não tem muita resposta fácil. Parece aquela pergunta do sobrinho, do filhinho da gente. Né? A gente fica sem resposta, né? A gente fica sem resposta. Quando a gente fica sem resposta, o que a gente costuma fazer? Né? Eu lembro na época da escola que a gente podia fazer prova. Eita, essa questão aqui eu não sei a resposta. Deixa eu ver se a Sônia sabe. Faça isso não, viu? Mas a gente consulta, né? O coleguinha do lado. Ô, Sônia, na tua biblioteca, o que é que tu faz? Né? Ô, Davi, na tua biblioteca, o que é que tu faz? Né? Ô, Isabela, o que é que você faz na sua biblioteca? A gente consulta os colegas, a gente busca exemplos. Né? Nisso, a biblioteconomia, a gente conhece quase todo o público, né, de bibliotecários, porque a gente sempre está se comunicando, trocando umas com as outras, as experiências e trocando, assim, formas de trabalhar. Como você faz, como eu faço, né? A gente troca. A comunidade de bibliotecários, geralmente, a gente se conhece bastante. Geralmente. Sim, verdade. E aí a gente partilha o quê? Essas boas experiências, essas boas práticas. Né? E quando a gente percebe nessas boas práticas a existência de outros caminhos possíveis. Não existe só um caminho, né? De a gente chegar, existem vários caminhos. Então, nesses vários caminhos, a gente vai destacar aqui, ainda que brevemente, 3 iniciativas que estão relacionadas à humanização dos lugares de memória. Né? E aí, o primeiro destaque que a gente tem, o Museu da Pessoa. Tá? É muito bom. É um museu virtual, colaborativo, né, que ele é composto, o seu acervo ele é composto das histórias de vida das pessoas. Ele é aberto à participação de quem quer que queira participar, que queira contribuir. Né? E aí, como eu dizia, esse acervo são as memórias das pessoas. E como é que são essas memórias dessas pessoas? Essas memórias são partilhadas por meio de fotografias, né, de vídeos, de gravações mesmo desses relatos textuais dessas pessoas. E essas memórias elas são pensadas e defendidas pelo Museu da Pessoa desde 1991 como memórias, entendidas como memórias como patrimônio da humanidade e antídotos contra todo tipo de intolerância. Então, é essa perspectiva, quer dizer, eu ouvi o relato daquele, eu vi o relato daquela, eu valorizar aquela história de vida. Muitas vezes, na função até do pesquisador social, do sociólogo, do antropólogo, do historiador, tentar buscar encaixar, muitas vezes, aquela narrativa num contexto histórico. Né? E é um refazer, quer dizer, é um reconstruir uma memória. À medida que a gente reconstrói uma memória tão fragmentada nesses discursos, nessas narrativas, a gente consegue produzir outros olhares sobre aquelas épocas. Então é por isso que as ciências sociais elas estão sempre em constante mudança, justamente por conta desses subsídios que são fornecidos, né, por essas narrativas, por essas memórias, e nesse contexto a biblioteca ela está num palco interessantíssimo, o museu está num palco interessantíssimo dessa produção desses discursos. Né? Um povo sem memória é um povo sem identidade. Um povo sem identidade, em alguns aspectos, desejado por uns grupos, mas é muito perigoso, né? A perda da nossa identidade. Exato. A gente tem também como um segundo exemplo interessante a biblioteca humana. Imagina que delícia você tem uma biblioteca onde os livros são pessoas. Né? Tem um ditado antigo, Sônia, que diz assim, um ditado, acho que é de origem africana, né? Quando um velho morre, pega fogo uma biblioteca, arde uma biblioteca, porque vão-se embora muitas memórias ali. Exato. Né? E como é que a gente está valorizando os nossos idosos, hein? Como é que a gente está valorizando as pessoas que já viveram mais do que a gente, que já tiveram outras experiências? Será que a gente consegue ter uma sociedade que valoriza hoje em dia a pessoa idosa?
né? Boa pergunta, né? Fica uma pergunta, fica um questionamento, né? Será que você dedica tempo de ouvir as experiências do outro, as narrativas do outro, né? As vivências do outro? Fica essa pergunta aí para você. Vai interagindo aí no chat com a gente, viu? Não vai só esperar terminar a live para preencher, para pegar certificado, não. A gente quer vocês ativos nessa conversa, nessa discussão. Então, a biblioteca humana não tem livros, então. Quem são os livros? São as pessoas que contam suas histórias, que relatam as suas vivências, né? Essas pessoas, elas compartilham suas experiências com leitores. Então, é uma conversa, como eu estou aqui com a Sônia, como eu estou aí com vocês, né? E existe uma máxima que diz assim, não se deve julgar um livro pela capa. Imagina, eu estou aqui com Sônia, não conheço Sônia, digo, Só pela imagem, né? essa moça aí tem cara de chefe, deve ser chata ela, mas não, gente, é gente boa demais. Olha, a professora Sônia vai estar com a gente na disciplina Normalização documental. Normalização documentária. Por si só, é uma disciplina que parece ser bem chata, mas ela vai com. Você vai Transformei. mudar. Transformou. Você vai mudar seu ponto de vista quando você conhecer a professora Sônia e a disciplina que ela conduziu tão bem. Exato. Vocês não perdem. Logo, logo, vocês vão ter a disciplina Normalização Documental. Vai ser muito boa. Não julguem o livro pela capa. Exatamente. Não julguem o livro pela capa. Qual é o objetivo disso? Dessa biblioteca humana? Desse não julgar um livro pela capa? É você promover a empatia, né? É você estimular a reflexão e acabar com qualquer preconceito, né? Então, vamos acabar com o preconceito, vamos ouvir o outro, vamos nos colocar no lugar do outro, né? A biblioteca humana, ela traz essa perspectiva em que grupos sociais, muitas vezes estereotipados, né, pela sociedade, aí você tem minorias sexuais, você tem minorias religiosas ou raciais, essas pessoas elas conseguem aí um espaço, um lugar de fala para realmente se apresentarem, né? E aí quando a gente se desarma, né, quando a gente abre o nosso coração para ouvir o outro, para entender o que aquele outro tem a dizer, né, parece que as relações elas ficam mais fáceis e a biblioteca humana ela visa promover essa relação empática. E a terceira instituição, né, que traz esse exercício de empatia é o Museu da Empatia. E aí achei delicioso. Eu estava conversando isso agora há pouco com Sônia, né? Deliciosa essa proposta, né? Trata-se de uma exposição itinerante. Aí vamos ver como é que está o inglês da gente, né? A Mile in My Shoes. O que é isso, professor? Vai embolar o meio de campo agora? Não, calma. O que é essa exposição itinerante? Imagine você andar 1 quilômetro usando os meus sapatos. Você que está aí, né? A Sônia que está aqui. Para a Sônia vai ser fácil ela usar meu sapato. Eu não sei se vai ser fácil eu usar o sapato dela, né? A gente colocar o sapato do outro, a gente, ao mesmo tempo, ouvir a história do outro. E o Museu da Empatia tem essa brincadeira, né? Tem esse exercício lúdico que você anda realmente, você escolhe no meio de vários sapatos, você escolhe um par de sapatos, você calça tenta calçar aquele par de sapatos, coloca um fone de ouvido e começa a ouvir a história dos donos ou do dono daquele sapato. Se o sapato não couber nos pés, você vai com o sapato e fica com o sapato no dedo, né? Mas vai ouvir a história daquela pessoa dona daquele sapato. Exato. Né? E as histórias elas vão cobrir realidades diversas, né? Desde a perda, a tristeza, a esperança, o amor. Aventuras, né? Alegrias. Tudo, né? Tudo ele conta lá. E aí essa é uma grande jornada empática e física, não é? Porque não é só você ouvir, você considerar, é você se sentir um pouco como o outro. Né? Lembrando que essa exposição, eu até estava falando aqui uma curiosidade, vou partilhar com vocês, tá? Essa exposição ela é baseada num título de uma canção americana, né? Que fala sobre isso, né? A Mile in My Shoes é uma expressão, né, que eles usam como coloque-se no meu lugar. Então, você só vai saber o que eu sinto, você só vai pensar ou entender como eu penso se você se colocar no meu lugar. Se você não fizer isso, não vai ter jeito. É a chave mestra da empatia, né? É a chave mestra da empatia. Tem uma música do Luiz Melodia, né, que ele fala assim, tente usar a roupa que eu estou usando. Né? Tente usar, coloque-se no meu lugar, que aí a gente começa a conversar e a entender mais o outro e respeitar, né, mais o outro. E aí, quando a gente fala em empatia, a palavra que está aí em voga, né? Está na moda, todo mundo fala em empatia, mas o que é empatia mesmo, hein? Diz para mim o que você acha que é empatia. Fala aí no chat pra gente, tá? O que a gente trouxe aqui para vocês é que empatia, ela não é só, ela é também, mas não é só a capacidade de se colocar no lugar do outro.
ela é também, vê lá, a escuta ativa do outro e a capacidade de reconhecer a perspectiva do outro como válida. Ela é a capacidade de você suspender o julgamento do outro, pelo menos um pouquinho, e buscar entender esse outro melhor. E é, por fim, a capacidade de comunicar ao outro que você entendeu as suas emoções e que você está baseando as suas ações a partir desse entendimento. Então veja que esse exercício empático, ele envolve essa escuta ativa, né? Não vai só colocar no lugar do outro, mas também entender o outro, né? Entender o outro, né? Buscar essa compreensão, né? Buscar esse respeito, né? Quando eu busco te entender, eu estou te respeitando, eu estou considerando a tua fala, né? Isso é fundamental. Então, a empatia não é sentir pelo outro, né? Mas sentir com o outro, o que faz toda a diferença. Não é eu sentir por você, é eu sentir contigo. É dizer assim, Sônia, é sobre isso e tá tudo bem, né? É um meme, é uma brincadeira, né? Acho que muita gente usa essa expressão aí, é sobre isso, né? Eu entendo você e tá tudo bem, eu te entendo. Quer dizer, eu acho muito, muito jocoso, muito interessante essa expressão do é sobre isso e tá tudo bem, porque de alguma forma a gente pode refletir sobre a empatia, né? E aí, Sônia, a gente chega nesses questionamentos, né? E aí, vejam bem, gente, eu quero ceder o meu lugar de fala para uma pessoa que está na biblioteca, está no exercício da biblioteca há são 2, 3 anos. Quanto tempo é, hein, Sônia? Quer que eu diga mesmo? Diz para mim. 30 e tantos anos, 31 anos de bibliotecas que eu trabalho, né? Então, a minha experiência trabalhando dentro de uma biblioteca é muito grande. Ou seja, eu já vivenciei vários tipos de comportamentos, né, empáticos ou não, dentro de uma biblioteca. Então, como a gente consegue fazer essa empatia? Eu vou deixar você passar. Tá certo. Como a gente consegue fazer essa empatia dentro de uma biblioteca? Agora a gente vai fazer alguns questionamentos para vocês verem como é importante esse contato, tanto seu como técnico, né, que vai ser um técnico de biblioteconomia, como bibliotecário, se tiver algum assistindo, ou um auxiliar de biblioteca, de bibliotecas, você tem que pensar, nós temos que pensar em alguns posicionamentos nossos. Me aproximo muito do meu usuário, sou receptivo ou receptiva, estou conectado com o meu papel. Será que o meu papel é só aquele de guardar livro, guardiões de livro? Não, a gente tem, porque para mim o importante é o usuário. É para ele que a gente se prepara, é para ele que a gente trabalha. Então, me coloco no lugar dele para melhor entendê-lo. Aí vem a questão da empatia que tanto o Mário falou agora. Então, essa empatia de chegar junto, de entendê-lo, né? De se colocar no lugar do outro. Então, eu discuto os termos de comportamento informacional na internet com o usuário, eu chego junto dele para saber se ele está com algum problema, se ele tem alguma dúvida das pesquisas que ele faz. O ambiente é convidativo para a relação de empatia. O Mário aqui falou, o ambiente de biblioteca está mudando para a pessoa fazer uma coisa mais, um ambiente mais, que as pessoas se aproximem, que não tem a questão do silêncio, que não tem a questão de ficar quieto, que eu não posso falar com o meu colega, que eu não posso perguntar nada à bibliotecária. Então, eu estabeleço esse balcão de defesa, de julgamento, de falta de atenção. O balcão está lá, é para ser o atendimento de empréstimo? Mas você não estabeleça esse balcão entre você e o usuário, entre você e a comunidade que está ali. Porque dependendo da sua biblioteca, você vai atender ou os alunos, ou pessoas da comunidade, ou universitários, ou professores. Então, você tem uma diversidade de usuários que você vai atender. Então, você está colocando o balcão ali entre você e o seu usuário. Nós estamos colocando, eu estou falando no sentido de nós, não só é vocês, somos nós todos. O que é que a gente está fazendo para melhorar isso? Para aquela imagem que nós temos da biblioteca ser aquela imagem da mulher com o pitó na cabeça, de óculos, com uma vara na mão, ou então com o dedo na boca dizendo silêncio. Não, a gente tem que mudar essa perspectiva da biblioteca, né? Ô, Sônia, e muitas vezes a gente nem sabe, a gente está ali na biblioteca e a gente não sabe que é a primeira vez que aquele usuário está chegando. Aquele usuário está chegando. Então, a primeira impressão, eu sempre diz, a primeira impressão é a que fica. Então, se você, né, não recebe bem, não tem aquela receptividade com a pessoa que está chegando, então você não vai ter essa volta, esse retorno da pessoa, né? Tem bibliotecas
Na biblioteca que minha irmã trabalhou numa escola, e disse que a biblioteca era quase sem ninguém, porque os alunos, não, é para ir para lá, não vou, não. Então, quer dizer, qual é a receptividade que a gente está tendo dentro da biblioteca, né? Estou sendo apenas um guardião de memória, né? Um controlador do acervo, ou me disponho a ir longe, mais longe do que isso, né? Eu estou só guardando, não, olha, esse livro é para ficar, não pode, tudo é não pode. Não posso tirar esse livro, não posso levar esse livro, não posso, tudo não posso. Não pode comer na Não biblioteca. pode comer na biblioteca? Pode não, né? Aí não pode. Também. É evitar, né? Evitar. Um chicletinho não tem problema. Vai, Agora, vai. levar alguma comida, porque não é nem por conta do cuidado com o acervo para não ter problemas, né, de bichinhos, né? Até isso a gente precisa explicar, né? É. É importante a gente ter esse exercício da explicação, porque sempre tem na biblioteca, não é permitido consumir Tem alimentos. mais não é permitido do Mas que sempre- o que é permitido. Aí, às vezes, a gente fica muito triste com isso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. A comida, realmente, você sabe que até em casa, se você deixar os livros dando bobeira, aí vem formiga, deixar doce em cima de um livro, vai ter uns bichinhos para comer. Então, para conservar o livro para você mesmo, não é nem para a gente, é para você. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas a questão de ter um ambiente mais aberto, um ambiente que dê prazer, um ambiente que as pessoas sintam vontade de ir, que você vá lá conversar, saber. Tem um restaurante lá perto de casa que a senhora, eu nunca tinha visto isso, mas nesse restaurante é assim: você chega, começa o almoço e ela vem na mesa, a dona do restaurante vem à mesa e pergunta: você está bem? Vocês estão precisando de alguma coisa? Está faltando alguma coisa? A comida está boa? Vocês têm alguma uma sugestão para fazer? Eu me vi ali como bibliotecária, então você pode fazer isso, né? Os usuários sentem em nós um mediador, um compartilhador, um ouvinte ou um divisor de espaços ou um informante virtual. O que é que eu digo informante virtual? Nós preparamos o acervo para colocar numa base de dados para facilitar para você, mas não quer dizer que a gente, quando você vier perguntar alguma coisa a mim, eu digo: vá no computador, vá ver lá. Você tem tudo. Não, converse. Sabe o que é que ele está querendo? Às vezes é até uma conversa, ele está querendo conversar. Muitas vezes a gente é até psicólogo dentro da biblioteca, porque a pessoa, se for com um aluno de escolar, ele sempre vem conversar. Ele vem sempre perguntar alguma coisa. Às vezes não é nem a informação no sentido lá do conhecimento lá que está no acervo, mas é falar com você, conversar com você. Então, não seja só aquela pessoa que prepara o acervo, que deixa tudo organizado, que está tudo classificado, mas você não está com o seu humor, não tem a parte humana, né? Na parte dentro da biblioteca. Porque a pessoa, às vezes, está com necessidade de só conversar, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que sair desse script de ser só aquela coisa de bibliotecário que só está ali para preparar a informaçãozinha para você pegar. Sou indiferente no atendimento ou me envolvo com a demanda do usuário para atendê-lo com empatia? Às vezes você diz: não, olha, vá lá no acervo, ou então vá lá na base, o que você acha? Não, vá, converse, veja mais detalhes. Às vezes a pessoa está com aquela pergunta, mas às vezes nem aquilo. Se você começar a puxar, você vê que era uma coisa completamente diferente do que ele está colocando ali. Ele vai lá no acervo, vai lá na base, mas não acha, porque ele não soube se comunicar. E você tem que se colocar no lugar dele, certo? Aí você circula na biblioteca para interagir, nós circulamos na biblioteca para interagir com o usuário. Vá lá, converse com ele. Às vezes você sente que a pessoa está precisando de informação e tem medo, porque você está atrás de um balcão, você não está interagindo. Então, nós não estamos interagindo, nós estamos indo atrás do usuário. É assim que a gente conquista, né? É assim que a gente puxa eles para lá, para eles se sentir: biblioteca, eu vou para lá. Querem ficar lá na biblioteca o tempo todo, não quer sair. Depende do seu comportamento lá. O ambiente é convidativo para uma relação de empatia. Você vai conversar com ele, como eu já disse anteriormente, você deixa o ambiente mais relax, um sofazinho, uma coisa mais, né? Você fica mais à vontade. Não, só pode ficar sentado. Não, bota uma coisa, uma almofada para a pessoa ficar ali à vontade, principalmente para o aluno, né? Mais de nível médio, que eles ficam mais à vontade, gostam mais de ficar num lugar mais, né, liberal. A biblioteca, não, vou além do que está escrito no script da profissão, ou seja, eu fico só fazendo as coisas básicas que eu aprendi no curso. Não, abra seu leque. Todo mundo abre seu leque na profissão, você não faz só uma coisa só. Até psicólogo, eu já disse aqui, a gente às vezes é. Então não vamos ficar só naquela coisa: não, tá no acervo, tá na base, vai emprestar. Não, você está fazendo o que com esse livro? Não, gente, deixa à vontade, deixa as pessoas ficarem à vontade na biblioteca. A biblioteca é sentida como um espaço cultural, como já falou Mari aqui, um espaço criativo, acolhedor, social, sem amarras, preconceito, é aberto ao novo.
A gente pode fazer muita coisa dentro da biblioteca. A gente pode fazer um concurso de cartaz, se tiver gente que entenda de desenho, concurso de poesias, concurso de citações, concurso de cantor, né? Fazer um festival de música dentro da biblioteca, de dança. Já fiz muito isso com os alunos de uma empresa que eu trabalhei, que era de formação profissional também. Então, muita coisa foi feita. E podemos fazer bem mais. Eu acho que ainda não fiz o que eu devia ter feito. Tinha muita coisa que podia ser feita, concurso de música, de cartaz, concurso de dança. Então, essas coisas a gente tem que abrir, que o aluno fica, que o usuário fique interessado em estar lá com você. Conquista a confiança do usuário para ele se sentir num ambiente de troca de informação. É exatamente isso. Você faz um trabalho com ele, que você puxa ele para você, que você puxa ele para fazer as coisas com você, que a gente chama isso de trabalhar, né, a conectividade dentro da biblioteca, ele vai voltar. O usuário vai voltar. O que é que você acha, Mário? Sempre volta, né? Volta. Se ele se sentir acolhido, ele vai voltar. Né? Se ele sentir que aquele lugar é um lugar para ele, né? Muitas vezes a gente diz assim, eu não vou me demorar, vou até citar aqui uma frase bem comum. Não se demore onde você não conseguir ser bem tratado, né? Onde você não sentir amor, onde você não sentir empatia. Né? Se você se sente acolhido, você vai voltar, certamente. Exatamente, com certeza volta, com certeza. Então é chamar para você e não espantar, porque eu já ouvi muito, chega a me dar uma dor no coração quando eu escuto, naquela biblioteca eu não vou mais, porque o pessoal de lá, às vezes nem é bibliotecário, mas a turma toda que trabalha lá, às vezes não recebe bem, né? Então, minha irmã também disse que na biblioteca lá onde ela trabalhou também, o pessoal não ia, não vou não, porque lá a gente chega, a gente pede uma coisa, vem outra. Então, quer dizer, não houve aquela, né, empatia. Então, existe uma aprendizagem conjunta na troca de conhecimento, né? Você está trocando com os usuários, às vezes você tem muito mais a aprender que ele, né? No contato do dia a dia. Nas relações de empatia com a equipe de trabalho e usuário, utilizo minha inteligência emocional ou sou aquela carrancuda que não quero conversa, faça seu serviço que eu faço o meu? Não, gente, tem que ter uma coisa de contato, tanto com a equipe de trabalho como com o usuário. A gente tem que ter essa coisa emocional, porque a gente não só é o conhecimento, a gente é uma pessoa que tem sentimentos, que tem emoções, né? Então a gente tem que juntar isso tudo, que só o conhecimento só não vale. Não adianta você ter o conhecimento se você não junta o conhecimento com o seu modo de ser, com sua empatia, né? Utiliza a metodologia ativa nas atividades oferecidas pela biblioteca, fazendo o usuário interagir mais com informação, bibliotecário, técnico, busca de informação, como centro das atenções. O que seria essa metodologia ativa? É isso que eu estou falando, é se colocar no lugar dele e colocar ele para ele fazer uma parte que a gente faz, para ele se colocar no lugar da gente também. Então, essa metodologia ativa, colocar ele lá no seu lugar. Vamos eu e você vai fazer a pesquisa, mas quem vai fazer é você. Eu lhe digo mais ou menos onde é, você vai fazer a pesquisa, vê se você encontra. Vai no acervo, vai na base, mas você vai com ele e ele faz a sua parte, para ver se ele entende o seu lado também. Então, é um trabalho em conjunto. O que é que você acha, Mário, da metodologia ativa? Eu acho que é fundamental a gente realmente desenvolver esses exercícios, até mesmo, né, paquerar com esse lúdico, né, com essa desconstrução dessa ideia da bibliotecária, do bibliotecário ser aquele sisudo, né, da biblioteca ser a instituição do não pode, não toque, não fale, não faça, né, e integrar esse público. Aí eu te pergunto, Sônia, vou aproveitar para fazer um pouquinho de uma entrevista, né? Nesse tempo todo, você já conheceu algum estudante, alguma pessoa que chegou a dizer assim, poxa, eu queria fazer qualquer outra coisa, mas agora eu quero ser bibliotecária, eu quero ser bibliotecário como já você. Já tive em algumas oportunidades, quando eu estava com esses alunos de curso técnico, eles diziam, eu tenho vontade de fazer biblioteconomia. É interessante, aí me pedia explicações para fazer, eu tive colegas também que já queriam, minha sobrinha queria, porque ela vê minha atividade, né, e fica achando interessante. E dentro da própria escola que eu trabalhei, muitos alunos diziam, será que isso é profissão para mim? Eu estou achando tão interessante trabalhar aqui dentro. Eu acho muito interessante, já tive a oportunidade, sim. Maravilha isso, né? É né? muito bom. Quando eles gostam. Eu tive casos lá na biblioteca que eu trabalhei que os alunos não queriam voltar para a sala de aula.
porque gosta de estar lá dentro da sala da biblioteca. Então, era uma coisa interessante, a gente se sente bem, porque acha que ele está gostando, né? E está achando bom estar lá, está conversando, está trocando, está pedindo informações, está conversando sobre a família dele, falando dos problemas dele familiares. É muito interessante quando você transforma o ambiente de biblioteca não naquela coisa sisuda, mas naquela coisa aberta, de receptiva, de receber as pessoas, de tê-las, de fazer indicações de livro. Olha, lê esse livro, porque esse livro é muito bom. Esse aqui eu já li, é muito bom. Tem umas indicações. É tanto que chegavam na biblioteca, Sônia, qual é a indicação mais nova que você tem aí para a gente ler? Aí eu indico para professor, para aluno, para funcionário, né? Que eu trabalhava com aluno, funcionário, diretor, diretores de escolas, vinham muito pedir informações. Então, essa coisa de você trocar, de você fazer a troca com o aluno. Então, vamos ver. A gente vai estar com um link para vocês fazerem, buscarem o texto e também buscarem o texto, não, buscarem o certificado. E aí vocês fiquem à vontade para perguntarem alguma coisa para a gente aí no chat, né? E fiquem à vontade. Você tem mais alguma coisa? Eu só queria agradecer, né? Bom, eu queria agradecer a presença, né, de todo mundo aí, a partilha, né, com a Sônia. A gente está chegando agora, né, na ETEPAC, nós somos dessa nova safra de professores que entrou há pouco e muito bom nesse exercício, nessa troca de experiências, ter conhecido a Sônia, estar trabalhando com ela, né, admiro ainda mais agora, depois de algumas dessas construções que a gente fez, de ouvi-la, né, de poder exercitar exercitar o exercício, de poder colocar em prática esse exercício de empatia, dessa escuta do outro. Então, é só gratidão mesmo, né? E que a gente realmente possa sempre poder fazer esses exercícios de reflexão, né? De não ir. É muito fácil você reagir, né? Tem uma lei aí de Newton que diz assim, a cada ação tem uma reação. É muito fácil você apenas reagir a uma postura agressiva, a uma situação não empática, né? Com mais agressividade, com menos empatia. Né? Então, que esse exercício, que essa conversa que a gente teve aqui com vocês, ela fique como um mantrazinho na tua cabeça, né? Deixa eu me colocar no lugar do outro. Por que a pessoa está agindo daquela forma? Né? E aí, talvez a gente consiga equilibrar mais as nossas relações. Isso no interpessoal. Né? Esses exemplos, esses que a gente trouxe aí da Biblioteca Humana, do Museu da Empatia, do Museu da Pessoa, vale a pena você pesquisar. Coloca o termo lá no Google que vai aparecer a ocorrência, vai aparecer o site dessas instituições. A gente pode colocar no chat também, né, os links desses museus. São todos museus virtuais, você pode visitá-los, você pode conhecer mais sobre eles, tá? E aqui fica o nosso abraço e a nossa gratidão. Eu quero agradecer também, né? Quero me colocar à disposição de vocês. O Mário está com uma disciplina agora e eu vou entrar com outra disciplina em maio, junho. E a gente se colocar à disposição de vocês. Vocês não tenham vergonha de perguntar alguma coisa lá no fórum, se coloquem lá. Não estou entendendo, peça explicação, que a gente está à disposição do aluno, porque a gente também está fazendo o papel de bibliotecário no curso de vocês. Então, precisou de alguma coisa, a gente está à disposição. E agradecer, né, vocês estarem assistindo a gente, revejam, pensem no que a gente falou e sejam um bom técnico. Agradeço e um abraço a todos. Obrigada. Valeu, pessoal. Valeu.